oi. Daniel já tá aqui. Já coloco para você visualizar. Já te chamo, Daniel. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui. Outro Daniel, boa noite a todos. Renata, Ginês, Vicky, Simone, Rose. Muita gente boa chegando aqui na live. Boa noite. A gente faz a live com água, tá, gente? Boa noite, Cleusa. Sejam bem-vindos à nossa live. Estou muito feliz, né, em poder dividir com vocês esse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Me diz como é que tá. Eu tô com o microfonezinho ligado aqui. Eu não sei se estiver dando algum barulho, interferência, vocês falem, tá? Tá dando certo aqui? Vou fazer o seguinte, vou pedir para você, antes da gente começar, que você, se você achar que esse tema é importante, que você quer convidar outra pessoa, pega esse aviãozinho que tá aqui na tela, clica no aviãozinho, me manda para algum colega seu que você acha que gostaria de ver essa live, que seria interessante, que é um tema relevante. E também, obrigada, Daniel, o microfone tá bom. E também tem o coraçãozinho aí. Me ajude, né, apertando o coração. Por quê? Vou explicar pra vocês. Toda vez que vocês apertam esse coraçãozinho, o Instagram entende que esse tema é relevante, que vocês estão gostando, e aí ele entrega pra mais pessoas. Então, assim, a gente ajuda que esse conteúdo chegue pra muita gente. Obrigada. Então, enquanto você estiver ouvindo, vá sentando o dedinho aí no coração, que mais pessoas são avisadas desse conteúdo, e aí eu acho que a gente vai conseguir os nossos objetivos, que é alcançar o maior número de pessoas para falar de um tema que eu vou começar aqui falando um pouco para vocês, que é o alcoolismo, mas na verdade é o consumo de álcool na quarentena, na verdade, né? Não necessariamente só o alcoolismo. Como é que tem acontecido? A gente sabe que os padrões das emoções das pessoas mudaram muito. A quarentena tem causado emoções e um looping de emoções muito diferenciados. E é tudo muito novo, né? E uma coisa que a gente tem percebido é esse aumento do consumo. E aí fica a dúvida, né? É só por um tempo? Isso vai melhorar? Existe um um limite adequado para isso? Então, para responder todas essas perguntas, para a gente conversar um pouquinho, eu convidei uma pessoa super especial para conversar com a gente hoje, um profissional que eu gosto muito, que eu tenho um super carinho, que eu admiro muito o trabalho dele, assim, os livros que eu conheço, que eu leio, que eu estudei em relação à dependência química, muitos deles têm a contribuição desse convidado, e eu acho que é uma pessoa, assim, que vai nos ajudar bastante tirar as nossas dúvidas. Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. E aí a gente vai começar a live aqui com o Daniel. Daniel, chega aqui com a gente. Me manda o convite para eu poder te aceitar aqui. Daniel, você tá aí? Deixa eu ver, tá aqui o Daniel. O microfone tá ótimo. Eu vou colocar, fazer uma... Vanessa. Agora o Daniel está chegando. Olá! Oi. Daniel, eu não tô te ouvindo. Peraí. Vocês estão ouvindo o Daniel, gente? Faz um joinha se vocês estão ouvindo. Eu estou sendo Fala aí, ouvido. Eu estou sendo ouvido? Eu acho que é por conta do meu microfone. Preciso tirar, porque senão... Vocês estão me ouvindo bem, né? Sem microfone. Pronto. Pronto, tá todo mundo ouvindo os dois. Ótimo, Pronto. O pessoal tá mostrando aqui. Daniel, tudo. Prazer enorme ter você aqui. Eu já fiz a questão, não falei sua formação, não falei sua experiência, mas falei o quanto que eu gosto do seu trabalho, então eu estou muito feliz que você aceitou esse convite. Claro. Nós estamos aqui a representação da Amazônia, tá, gente? Nós temos aí um psiquiatra paraense e uma psicóloga amazonense. Tamo junto. Tamo junto, não é?
Daniel, fala um pouquinho aí da sua experiência pra gente. Casa Eu comigo, sou... Daniel. Tem até pedido de casamento já aí, Daniel. Nem começou a live. sou médico psiquiatra, eu sou especialista em dependência química, sou especialista em sexualidade, tenho 4 livros que eu ajudei a organizar, todos em psiquiatria, 3 deles são em dependência química. Eu acho que talvez o que conte muito aí é a minha experiência prática. Eu já trabalhei em CAPS, em pronto-socorro, em hospital psiquiátrico, em clínica de internação para dependência química, então tem uma pegada aí no assunto. Exatamente. E aí, e fora todos os cursos que você dá aula, enfim, né? Que você Sim. trabalha como professor. Então, vamos direto ao assunto. Gente, vocês estão mandando as perguntas aqui. Já tem perguntas sobre medicação. A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre alguns temas e aí a gente vai abrindo para as perguntas, tá? Mas enquanto o Daniel vai falando algumas coisas, eu vou vendo se eu consigo pescar algumas perguntas aqui de vocês, tá? E aí, bebida e quarentena, o que está acontecendo? A gente tem visto aí os números crescerem bastante, né? O que você tem visto aí sobre esses números, sobre o aumento do consumo de álcool durante esse período? Acho que é importante pensar que o álcool é uma substância que gera prazer e alívio. Então, é um momento em direito o que está acontecendo. Então, as pessoas estão com muita dificuldade aí de ficar mais tranquilas com esse momento. Então, assim, automaticamente, quem tem maior tendência, ou quem já gostava de um vinhozinho, está mais tempo dentro de casa. Eu queria muito que fosse só uma sensação minha relacionada à minha prática no consultório, por exemplo. Mas, infelizmente, a literatura está mostrando para a gente que não são casos isolados, né? A gente tem Rio de Janeiro já com uma contabilização aí do consumo de álcool aumentado. A gente tem o Reino Unido falando que aumentou o álcool. A gente tem a Rússia falando que aumentou o álcool. Então, assim, dá para a gente imaginar o seguinte: as pessoas estão brigando com a perda de uma rotina. Todo dia é sexta-feira. Quem está em home office, acorda na hora que quiser, praticamente. Não tem horário para nada. Quem quiser trabalhar de madrugada, pode trabalhar de madrugada. Então, tem muita gente que está perdendo um pouco essa noção. E o álcool, ele está no meio de tudo isso. Né? É algo que é prazeroso e que pode dar um certo alívio de tensão, de insônia, de irritabilidade. Então, ele é um convite para a gente se sentir melhor. O que pode causar um certo problema aí. Tá. E aí, então, o álcool, ele entra nesse lugar de alívio e também do não pensar nos problemas, no desligar um pouco das consequências e dos riscos também? Com certeza. Para mim, eu acho que o que está acontecendo é isso. Né? Então, as pessoas estão precisando se sentir mais aliviadas. As pessoas estão precisando ficar menos tensas, menos preocupadas com o dia de amanhã. E o álcool encaixa direitinho com isso. Né? Então, não dá para sair de casa para ir no bar, mas dá para beber sozinho. Dá para beber com alguém que esteja junto. Exatamente. E essa live, na verdade, ela surgiu justamente de uma conversa minha com o motoboy, que ele disse: eu estou chocado com a quantidade de bebida que eu tenho entregue nesse bairro. Ele disse: há casos onde eu volto 2, 3 vezes na noite para entregar bebida para o mesmo apartamento. E com essas lives que a gente tem visto, né, onde as pessoas tentam relaxar, mas elas também são muito estimuladas o consumo. A gente vê a indústria aí estimulando, né, patrocinando muita coisa disso, e as pessoas, os memes, as mensagens que são trocadas, eu acho que muitos de vocês só ouvem isso, né? É sempre uma gracinha, sempre uma apologia ao álcool, né? E me diz uma coisa, assim, vamos começar com uma pergunta clássica aqui. Quais são os riscos disso? Quais são os riscos de beber? Existe... Oi? Sim. Por favor, volta. Faz a pergunta de novo. Vamos lá.
quais são os riscos e os prejuízos desse beber exacerbado nesse período? Para quem, por exemplo, não é dependente ou para quem já desenvolve um uso abusivo, qual é o risco? Existe uma medida aí de um bebê adequado? Tem como saber a quantidade certa de se Sim, beber? sim. Então, olha só, a gente pode entender que, de um modo geral, a gente não vai contabilizar nem frequência, nem quantidade. Isso é importante, claro. Está bebendo todo dia, está bebendo uma garrafa de vinho, meia garrafa de uísque, 10 latinhas, isso é importante. Mas mais importante do que isso é a percepção do prejuízo. Qual é o grande risco de estar bebendo em maior quantidade na quarentena? A gente perde a noção do prejuízo. O que me faria entender que eu bebi muito no domingo? Eu ter acordado com ressaca e não ter ido para o trabalho legal. Ter perdido a concentração durante o dia de trabalho. Ou não ter feito exatamente... Não rendi na academia. Estava com a cabeça cheia, eu bebi no sábado, o domingo não foi legal e a segunda rendeu. Então, isso são maneiras da gente entender que há algum prejuízo na maneira de eu beber. Normal. Como a gente está isolado, diminui a chance de eu ter essa visão do quanto que eu estou tendo prejuízo com o que eu estou consumindo. Exatamente. Se eu não quiser malhar, tá tudo bem. Está fechada a academia. A academia está fechada. Então, assim, olha só, são outras coisas também, assim, pessoas que normalmente aliviariam tensões com atividade física, não tem academia. Não dá para descer no prédio, a academia do prédio está fechada. Correr na rua está meio estranho, né? A gente fala, vamos evitar aglomeração. Então, as pessoas estão evitando tudo isso. Os prazeres começam a ficar mais... limitados. Menores. Os prazeres, a gente fez uma redução do leque de possibilidades de prazer. Eu podia ir para o cinema na segunda, deu uma reduzida. Então, segunda eu ia para o cinema, terça eu fazia um passeio, quarta eu jantava com uma pessoa, quinta... Agora eu não posso jantar, não posso ir para o cinema, mas dá para pedir pelo telefone, a gente pede um pratinho e pede uma garrafa de vinho ou uma cerveja, ou uma catuaba, que seja. Então, assim, a bebida alcoólica, ela está muito propícia para esse momento, está muito fácil. Risco principal, a gente começar a entender que isso funciona, porque o álcool funciona para isso. Funciona. Esse é o ele é rápido, né? Os efeitos são muito rápidos. Olha só, abrindo para um caso clínico rápido, um paciente meu que, por conta de insônia, ele não tinha consumo maior de álcool. A preocupação que ele está tendo com relação ao trabalho, como é que vai pagar a conta, o cara é autônomo, não está conseguindo ganhar nem metade do que ele ganhava, começou a perder o sono. E agora ele está bebendo toda noite para dormir. Para poder se dar uma relaxada e dormir. Grande problema, a gente entender que esse dormir através do álcool funciona. Quarentena acabou, eu já entrei numa pegada onde o álcool funcionou. Para quem é inocente com relação a esse tipo de consumo, fica uma experiência gostosa de que isso funciona. Para outras pessoas que já vêm com uma pegada e que antes ela podia ser mais bem pontuada no dia a dia, agora tem a desculpa, e é uma desculpa boa, de que a gente está sem maiores prazeres. Então, assim, uso, abuso e dependência está tudo meio entruncado agora, porque a gente está com muita dificuldade de saber o que é um e o que é outro. E os meus pacientes... isso que eu ia perguntar. O que é a diferença? Fala a diferença pra gente. O que é um uso... Porque tem gente que tem dificuldade, não gosta, mas eu não sou um usuário abusivo. Eu bebo quando eu quero. E é o mesmo discurso que eu ouço de algumas pessoas que são dependentes. Não, eu paro quando eu quero. O que é? Fala pra gente qual é a diferença entre uso, abuso e dependência. De uma maneira bem leiga, a dependência, eu tenho uma condição, eu tenho uma série de sintomas que me fazem entender que eu não consigo ficar com sem a bebida. Ou que a falta da bebida me provoca alterações não só psíquicas, como físicas.
Então, o dependente químico, ele vai ter uma série de comportamentos para evitar a falta daquela substância. Vamos pensar o mais fácil, alguém que faz consumo de cigarro. Então, essa pessoa ela vai ter vários maços pela casa, na gaveta, no porta-mala, no porta-luva do carro, para que nunca falte. Porque quando falta, faz falta. Eu sinto falta, dá dor de cabeça, eu fico irritado quando estou sem cigarro. Isso é um tabagista. Uma pessoa que bebe e é dependente do álcool, ela vai também ter esse tipo de relacionamento. Eu preciso dessa substância para ter um dia melhor, para evitar um tremor, para evitar uma irritabilidade. Isso é o dependente, né? De um modo geral, seria isso. O meu organismo ou o meu funcionamento cerebral é melhor com álcool. E quando eu fico sem, eu percebo isso. Então, de um modo geral, um dependente químico, ele sabe que é no dia que falta. Alguém que faz uso abusivo é alguém que está se colocando em algumas situações de risco quando bebe. Então, olha só, eu sempre falo para os pacientes ou para os alunos que prejuízo sempre vai ser a palavra que a gente deve mais focar quando a gente pensa. Então, se eu tivesse que fazer uma pergunta para mim, então um autoquestionamento, o que eu bebo me gera algum problema? Essa é a pergunta que eu faço, eu questiono para os meus pacientes. O que eu estou bebendo? Por exemplo, quando eu bebo tipo agressivo, a gente pode considerar isso um problema? Isso é um problema. E olha só, é muito comum, o que tu falaste, né? É muito comum a pessoa que está bebendo, ela ter algumas justificativas para não, obviamente, ninguém quer ter uma doença, muito menos uma doença crônica. Ninguém quer ser dependente de álcool, ninguém quer ser diabético, ninguém quer ser hipertenso. Então a gente vai sempre fugir disso, né? Então a pessoa vai dizer assim: não, Glaucia, mas olha, eu bebo uma vez por mês. Qual o problema de beber uma vez por mês? É uma vez por mês só. Essa uma vez por mês pode não ter problema nenhum, ou essa uma vez por mês, se você tiver sozinho dirigindo e voltar para casa alcoolizado, é super problemático. Talvez seja até mais problemático para do que quem é dependente. Talvez quem é dependente bebe em casa, não sai. Um cara que não tem essa percepção, ele acha que o carro nunca vai bater, ou que ele nunca vai atropelar alguém. Então, o uso abusivo, não necessariamente eu sou um dependente. Meu corpo não sente falta, mas eu me coloco em situações de risco. Quando eu bebo, transo sem camisinha. Quando eu bebo, eu pego carona com um cara que eu nem sei quem é. É um cara que eu conheci na balada. Eu nem sei como eu volto para casa. Eu nem bebo quase, mas quando eu bebo, eu nem sei como eu volto para casa. Eu lembro como eu ontem. Eu vou sair e beber até cair, né? Tem gente até que fala exatamente. Exatamente. Esse e olha só, considera como se fosse uso abusivo. A pessoa quase não bebe, mas quando bebe, ela bebe até o... É isso? A palavra que eu falo, né? O abuso, né? A gente pode também chamar de uso nocivo. É um uso que ainda não me gera uma dependência, mas que me coloca numa série de situações de risco. Acho que o maior exemplo que eu dou sobre esse uso nocivo ou esse uso abusivo é lembrar daquela tragédia que aconteceu na Paulista, aquele rapaz voltando para casa depois de uma balada, alcoolizado, atropela o ciclista, arranca o braço e joga em algum lugar o braço. Era um dependente químico? Não, não era um dependente químico. E como é que alguém que não é dependente químico causa tanto barulho? Por causa do uso abusivo. Às vezes o bebedor é um termo que a gente usa chamado binge. O binge é a gente tomar homens 5 doses ou mais e mulheres 4 doses ou mais num curto período de tempo. Então, o que tem acontecido na quarentena? Binge. As pessoas estão bebendo. E é de binge em binge que se torna um dependente. É isso? Se torna um dependente, claro. Então, aí, só um parênteses, assim, tem eu ouvi duas perguntas aí dizendo assim, beber uma taça de vinho todo dia é dependência? Me perguntaram aqui. Esse entra num padrão de binge, entra num padrão de uso, entra num padrão de dependência, e aí? Não. Beber uma taça de vinho por dia não é dependência. Mas aí eu pergunto sempre, por que você precisa diariamente de uma taça de vinho?
Se você não Mesmo que a tomar pessoa essa não taça... tenha a percepção que ela precisa, ela acha Exatamente. que é Então, só esse é o um questionamento. costume. Esse é o questionamento. O convite que eu sempre faço você só toma uma taça de vinho. Que tal não tomar essa taça de vinho de vez em quando, à noite? Se você está tomando toda noite, tenta não tomar. Até para a gente ver se essa única taça de vinho fez falta ou não. Você pode até não ser um dependente químico, mas o seu organismo ou a sua psique pode estar muito organizada para esse ritual. Eu fiz meu Tá. home office, trabalhei. Eu preciso do meu vinho. Beleza, vou tomar minha taça. E se não tomar, o que acontece? Não sei, parece que não fez um fechamento, parece que não foi legal, sabe? Tá faltando alguma coisa. Não é dependência química ainda. E o problema não é ser dependência química. O problema é seu repertório está restrito. Você só está sabendo relaxar com álcool. E você vai E olha criando até uma forma. Olha a fala aqui do Paulo. Ele fala assim: ó, no meu caso, vou tomar uma taça de vinho porque não tem suco. E realmente, uma é, pessoa que já está meio que já esquematizada para fazer o uso, ela nem vai ter suco na casa dela mesmo, né? Por que será? não, não vai ter suco na É casa. mais ou menos Porque para suco não quê? relaxa. Suco Suco não não relaxa. relaxa. Aí ele fala assim: então eu devo associar o abuso à quantidade excessiva, então, também. E, pelo que eu estou entendendo, vamos lá, ver se eu entendi, Daniel. Pelo que eu estou entendendo, também e o nível de prejuízo. O nível de Né? Então, prejuízo. você faz um uso, vai tomar uma taça com uma pessoa, um drink, um dia na vida, e ok, parou e não foi com padrão, é um uso. Agora, uma pessoa Exatamente. que tem aquele padrão, que quase não bebe, mas quando bebe, bebe todas, ou sempre entra em algum prejuízo, já é uma pessoa que indica que tem um consumo abusivo, ou uma tendência, inclusive, até a ter aqueles padrões ali que a gente fala de uma pessoa mais predisponente assim, para o uso, para a dependência. Exatamente. E se ela continuar abusando sucessivamente, ela se torna um dependente, é isso? Isso, isso. E aí, Tá. Glaucio, eu acho que o que talvez seja mais legal da gente entender isso é que ser um dependente químico pode não ser mais grave do que eu ser um cara que faz abuso. Tá. Normalmente, as pessoas têm muito medo. Olha, mas eu não sou um dependente químico, de jeito Eu não nenhum. vivo na Eu posso sarjeta, dizer. não bebo nada. Exatamente. Então, as pessoas ela tem um mito de que ser um dependente químico é a pior coisa. E aí a pessoa tem que lembrar o tempo todo: o cara que bateu o carro, atropelou e arrancou o braço não era dependente químico. É um cara que só bebeu a mais naquele dia e achou que podia dirigir. Porque Então, justamente nessas pessoas porque o álcool ele rebaixa o sistema nervoso central, a questão do teu controle de impulsos e você faz um monte de coisa. E você acha que você pode fazer, né? Porque esse cara quando saiu para dirigir, ele com certeza achou que ele estava em condições. exatamente. Porque a crítica dele até sobre o próprio teor alcoólico, a própria, sei lá, se está bêbado ou não, estava prejudicada. Exatamente. Tem uma coisa interessante, Gláucia. O dependente químico, ao longo do estabelecimento da doença, ele vai aprendendo alguns mecanismos, alguns comportamentos que talvez o coloquem em situações de menos risco. Vamos pensar assim: aquele cara que toma 1 litro de cachaça todo dia, ele já sabe que precisa de 1 litro de cachaça. Ele não vai da casa dele lá na Vila Madalena comprar cachaça. Ele já compra aqui na vendinha do lado de casa e já tem uma outra garrafinha escondida. Ou seja, esse cara ele não se expõe como alguém jovem que está aprendendo a beber e que vai na Vila Madalena, enche a cara e volta dirigindo, porque jamais achou que fosse bater o carro. Isso é uma coisa Uhum. importante. Voltando para a questão da quarentena, o que a gente não pode esquecer é que o álcool, como tu acabaste de falar, o álcool reduz a possibilidade da gente ter critérios de alguns comportamentos. Um outro assunto que está muito importante hoje em dia, nessa época de quarentena, é a violência doméstica. Os espaços Exato. estão pequenos. Eu bebo para relaxar, mas ao mesmo tempo que eu relaxei,
eu estou mais propenso a não ter freios. Vamos pensar numa casa onde as pessoas estão apertadas e confinadas. Hoje eu atendi um paciente que falou, cara, meu apartamento tem 40 metros quadrados. Nós somos 4 pessoas. A gente literalmente está se trombando o dia inteiro. E nem é um cara que E faz uso aí, abusivo de álcool. é. Mas ele falou, a E minha outra coisa, né? irritabilidade está Ó, aumentada. isso. E me diz uma coisa, uma pessoa que está home office, né? Está trabalhando e está consumindo álcool, a consequência disso, até no raciocínio, na questão da produtividade, também tem prejuízo? E também a gente ouviu falar, e eu comecei a ler muito, até um estudo sobre a Universidade de Chicago, sobre a questão da relação entre o beber e a imunidade. Aí a gente poderia falar um Uhum. pouco disso? Sim. É outro assunto importante também, porque olha só, eu fico em casa, né, nós todos estamos em casa, ou deveríamos estar em casa para evitar um vírus que está lá fora e que ninguém sabe como tratar direito, né? E aqui eu tô de boa, relaxando com minha bebida alcoólica. Tem vários estudos que falam que beber excessivamente diminui a imunidade. Olha só que maluquice. Eu estou tomando um negócio para relaxar porque tem uma doença que está pegando as pessoas lá fora. E quando eu bebo, eu estou me tornando mais predisposto, vulnerável a essa doença. E olha E, só, não, ah, não só falando de imunidade de modo geral, né, eu estou menos capacitado de reagir a um vírus, como também beber diminui, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance da gente ficar mais sedentário, né? Eu nunca vi ninguém que encheu a cara no outro dia aí super bem na academia, então a gente é, vai ficando que mais é o que sedentário. o Paulo até falou agora aqui, que sorrateiramente o álcool vai tirando os hábitos saudáveis. E é exatamente isso aí, né, que você Sim, falou. sim. Sim. Olha só, e uma coisa que eu acho que é interessante falar também é, hoje em dia, fora os idosos, a segunda galera que está mais predisposta, estão falando de obesidade agora, né? Pessoas acima do peso, e aí, de novo, o quanto que o álcool está ligado a isso. Eu não como tanto, mas eu bebo tanto, e o que eu como são as bobagens, porque eu estou ficando menos atento ao que eu estou ingerindo, e aí vai ficando um combo, sabe? Muitas das vezes a gente pega não vamos pensar em quarentena, mas quem normalmente vive no barzinho, o que eu bebo é acompanhado de quê? De batata frita, da linguicinha, né? Da minha coxinha. Então, a comida de bar, ela também proporciona um aumento de peso. Então, o álcool diminuindo a imunidade, o que eu como, aumentando a minha pressão arterial e aumentando a chance de eu ter aumento de peso aí, né? E ter problemas cardiocirculatórios, pelo que eu como. Então, assim, vira um combo bem estranho a gente imaginar que é hora da gente exagerar com a bebida. Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma amiga que fica super produtiva após uma taça de vinho. Entendo que aflora a criatividade. Quando traz essa sensação, como você abordar? Então, olha só, uma coisa que é importante. Existe essa possibilidade mesmo dela ficar mais criativa e funcionar melhor. Por quê? Se é uma pessoa que está tensa, preocupada, que está achando que tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, quando toma uma taça de vinho, existe essa redução da percepção da ansiedade. Funciona. O problema é, uma característica da dependência química é a tolerância. Vai chegar um momento que uma taça de vinho só não consegue mais fazer isso. Todos nós temos níveis de tolerância diferentes, né? Isso vai depender de uma série de fatores. É, ser homem ou ser mulher, o peso, até a nossa origem, né? Então, assim, alemães têm uma maior capacidade de segurar isso por mais tempo. Isso. Orientais se intoxicam mais facilmente. Então, uma pessoa que é Uhum. oriental, ela vai ter uma chance de se tornar alcoólatra ou dependente de álcool muito menor do que um alemão, porque o oriental ele vai perceber prejuízos mais rapidamente. E o Uhum. alemão não, ele tá de boa, tá bebendo, não está percebendo o prejuízo. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que pensar. Tomar a taça de vinho ajuda. A questão é, não tem outra coisa que eu possa fazer para aflorar minha criatividade?
É um questionamento o tempo É, todo. e também se me relaxa, né? E consequentemente eu fico, ela falou que fica até mais criativa e mais relaxada também. Existem outras coisas que podem ativar o meu relaxamento, né? Um exercício, uma outra. A questão é que assim, a bebida ela vira fonte de todos os prazeres, para se divertir, para ficar mais relaxado, para ficar criativo, para fazer qualquer coisa, Isso. né? E olha, Esse tem é uma o coisa que é importante com relação a isso. Além dela ativar os outros prazeres, é um prazer que é fácil. Sabe aquela coisa de sentir prazer fazendo atividade física? Não é todo mundo que consegue isso no primeiro dia da academia, não. Né? Então, não, assim, não, vai lá, tenta de novo, mais uma vez, e aí vai. Um dia esse prazer vai ser sentido. exato. Bebida, E aí abriu a garrafa e jogou para dentro. tá. E o cérebro começa a se acostumar com esse funcionamento, É. Existe uma neuroadaptação, é isso? Exatamente, Glaucia, neuroadaptação. Então, de casa Exatamente. difícil. Uma neuroadaptação. Então, assim, eu estou treinando o meu cérebro para perceber que o álcool deixa o meu cérebro melhor. Ou seja, agora na quarentena não é um período legal para fazer experimentações com isso. Quem não bebe, por favor, não comece a beber agora. Quem bebe, mantenha o que já bebia. Não vai me fazer a doidice de começar a beber mais do que antes. Uhum, uhum. Eu vi uma coisa muito Exatamente. interessante. Pode falar. Pode falar. Só vou dar um ok assim, gente. Se daqui a pouco cair a live, porque a gente tem um tempo aí. Se ela cair, a gente volta de novo, tá bom? Tá bom. Vai lá, o pessoal quer que você fale. Tem muita coisa ainda, tem um monte de Olha só, pergunta, um monte de pergunta aí. uma coisa que eu achei que pode ser interessante, para não falar que existe só coisas ruins, tá? Na quarentena. Uma coisa que eu achei muito legal. Um cara me procurou no consultório para falar o seguinte: com a quarentena, eu não estou saindo como eu saía antes. E eu me percebi diferente. Eu me percebi mais irritado, eu me percebi sem sono, eu me percebi mexido, com uma concentração muito ruim. Tá, cara, quantas vezes você saía socialmente? Falou, em média, 4 a 5 vezes por semana, ele parava no bar depois do trabalho, tomava umas e ia para casa. E ele não tinha se atentado nem um pouquinho de que isso é um consumo constante, contínuo de álcool. E agora, com os bares fechados, o cara teve uma mini abstinência, né? Uma sensação ruinzinha sem o álcool, e se deu conta de que talvez ele já tivesse tendo uma neuroadaptação. Né? Talvez ele chegou me questionando: eu estou virando alcoólatra? Isso que eu estava Olha, fazendo todo dia era alcoolismo? Porque agora que eu não estou indo no bar, eu estou com muita vontade de comprar bebida, coisa que eu nunca tive em casa. Olha só que legal. Esse cara, ele não tinha o hábito de beber em casa. Quando ele comprou a bebida para ter o mesmo efeito que ele tinha no bar, ele achou a coisa mais estranha do mundo. E caiu a ficha dele. Por isso que ele me procurou, falando, olha aqui. é tão estranho. E isso vai ser, eu acho que talvez muito comum para jovens perceber, porque o jovem geralmente bebe junto, no bar, né? E como você falou, algumas pessoas estão acostumadas a beber em casa, e essas pessoas são de maiores riscos, 50, 60 anos, são pessoas que bebem mais em casa, né? E o jovem bebe mais fora. Então, como ele não está saindo, e aí ele vai perceber essa necessidade de trazer para casa. Né? E eu acho que uma coisa que você falou é importante. Às vezes a gente só fica assim, eu não bebo porque eu não sinto vontade, eu não sinto abstinência, mas nunca nem experimenta ficar sem. Então, eu acho que respondendo uma pergunta que teve aí, como é que eu sei que eu estou fazendo uso abusivo, né? Faz um teste, fica sem e vê o que dá. Vê como é que você sente. E aí, obviamente, entenda que irritação, uma tristeza, um desconforto, uma sensação de que está faltando alguma coisa e que É uma ótima parece, pista. né? Tá faltando alguma coisa que eu não sei, mas algo me diz que se eu beber passa. Eu acho que é o que a gente chama de sensação mais subjetiva do uso, né? Eu vou dizer, nossa, se eu tiver uma sensação que o que vai passar, aquela angústia, é uma taça de vinho, por exemplo, presta atenção.
né? Exatamente. Essa é Essa como fazer essa a avaliação. é a Paula, né? A Paula está perguntando como fazer essa autoavaliação. É uma ótima maneira. Essa é uma ótima maneira, né? Então, tenta. Se é um uso social, se é só de vez em quando, nada vai acontecer. Se você fica uma semana sem beber e já dá umas coceiras estranhas, uma coisa na cabeça, uma sensação de que à noite eu não dormi legal, ou que o dia não foi tão prazeroso assim, opa, realmente tem Tá. alguma coisa aí. Uhum. E aí, olha só, o que que eu faço? Primeiro falou, né? Como é que eu faço para perceber? E se eu percebi que eu faço uso. E aí, Ah, que eu faço uso abusivo? tá. Então, olha só. Primeira coisa seria isso, né? A gente vai tentar um período de abstinência. Eu preciso, é uma regra, Glaucia, de tratamento de dependência de modo geral. Não só dependência química, tá? Qualquer tipo de dependência. Sexo, comida, jogo, qualquer tipo de comportamento mais compulsivo. Esse comportamento compulsivo, a gente só tem ele porque ele produz dopamina, porque ele faz a gente sentir prazer, né? Então, assim, um tratamento ou a busca de uma solução para um consumo excessivo de álcool ou constante de álcool tem que ser através de outros prazeres. Eu tenho que abrir o meu leque, né? Olha só que legal, uma pessoa que não é dependente química, ela não precisa deixar de beber. Ela pode reaprender a beber de uma maneira mais tranquila. Então, assim, não sou dependente, mas estou fazendo uso abusivo. Você não precisa largar o álcool. Você precisa introduzir novos prazeres. Isso é muito difícil, principalmente no período de quarentena. Então, o que eu consigo fazer dentro de casa para me dar algo que seja prazeroso e que talvez seja tão difícil, porque o álcool está numa garrafa, é só abrir e virar, é só pegar a latinha né, e jogar para dentro. Qualquer outro prazer vai me pedir uma concentração maior ou um exercício mais constante. Então, abrir um livro e sentir prazer com o livro, cara, é difícil pra caramba para quem não está habituado. Né? Então, não anda, não vai. Assistir uma série, para quem não está habituado, é chato. O negócio não acaba, né? São 30 temporadas. E aí é importante que eu esteja disposto a encontrar aquilo que é prazeroso para mim. Tem uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, que é: qual o seu hobby? O que você faz de prazeroso? Que tipo de comportamento você tem de prazeroso que te faz perder a noção do tempo? Isso é um hobby legal. Comecei a mexer nas minhas plantas quando eu vi era meio-dia, não fiz nem a comida. Isso é um hobby. Aquilo que me faz. Eu me perco naquele prazer. Não ter hobbies aumenta a chance da gente precisar de prazeres mais instantâneos. Não vejo série, não faço atividade física, mas eu adoro comer. Ah, comer é bom. Faço um pedido pelo telefone e como. Além disso, eu só estou sabendo comer. Então, a gente diminui a chance em muito da gente conseguir uma mudança de comportamento se a gente não tem outros prazeres. Então, pensa só. Meu prazer agora, o que me deixa tranquilo em casa? Beber, tá? E se a gente tirar isso, você tem outra coisa? Não. Vai ser muito difícil parar. Eu vou te pedir para te tirar o único prazer que tu tá tendo. E não Aí vou é pedir colocar nada em demais, né, troca. doutor? Aí é pedir demais. Aí é pedir demais. Tá. E aí eu tenho uma pergunta aqui, ó. Eu tomo uma taça, daí eu me empolgo e acabo bebendo mais e fico mal no dia seguinte. Eu deveria cortar 100%? Eu não sinto falta, como é no dia a dia, mas quando eu bebo, como é que é? Desculpa, não estou conseguindo ler. Mas ao beber, Sinto sinto dificuldade dificuldade. em respeitar o limite. A gente falou do padrão lá que você falou de binge, do padrão de um uso abusivo, né? Mas a pergunta é: eu devo parar 100% ou eu devo fazer como você fez? Eu acho que a tua resposta ali já ajudou, né? Olha só. Então, você não bebe todo dia, mas quando você bebe, você tem dificuldade de perceber a hora de parar.
isso é um bom sinal de que você faz uso abusivo. Você tem um padrão de binge, né? Binge em inglês quer dizer farra. Quando começa, não consegue parar. Ou você não Uhum. consegue respeitar o limite. Uhum. Talvez, neste momento, seja legal tentar experimentar não beber. Porque a gente está sem parâmetro. Tem uma coisa que eu tenho feito no consultório, até que é mais abrangente, eu estou falando para os meus pacientes o seguinte: galera, no momento eu estou fazendo edição especial de quarentena. Eu não vou mexer em remédio de ninguém, só se for para aumentar. Eu não sei o que é normal. Eu não sei se o que você está sentindo é tristeza ou se é depressão, porque está todo mundo meio triste. Vamos salvar sim, gente. Tá todo mundo pedindo para salvar, a gente vai salvar, pode deixar. Continua, Dani. Então, está muito difícil a gente usar esse período agora da vida como um padrão de saber o que é o bom funcionamento. Então, assim, eu estou ansioso, doença, ou isso que eu tive é porque eu não sei se quando tudo isso passar eu vou ter meu emprego. É claro que isso é ansiedade e é normal. Sim, Está todo mundo com uma sensação de adoecimento. Está todo mundo exatamente. tentando, né, segurar as pontas, mas com muito medo. Né? Medo do que vai acontecer Uhum. com a minha mãe, que é idosa, medo do que vai acontecer com o meu trabalho, medo se eu vou ter grana no mês que vem. Né? A gente tá vivendo isso. Então, é um momento em que a gente não tem muito parâmetros para dizer o que é doença e o que não é, porque a linha está muito tênue. Então, é um momento que a gente tem que ter muita atenção mesmo com esse consumo, porque se eu estou ansioso, se eu estou triste, se eu estou irritado, o álcool vai funcionar. Essa pessoa que está falando aí, que se ela deveria cortar 100%, o meu aconselhamento é corta 100% neste momento, porque você percebeu que não está segurando o limite. Só por isso. Eu aconselharia Gente, isso. tá, ótima resposta aqui. Tem uma pergunta que está vindo aqui recorrentemente. Antietanol, Hevia, funciona? Qual é a diferença? A gente aqui, obviamente, que não é uma consulta, né, Daniel? Mas assim, essa coisa do antietanol, o que que é isso? Fala para Olha só, quem então, nunca ouviu falar disso vamos, rapidamente, eu né? vou falar. Tá, então, existem duas medicações, existem dois remedinhos que são os mais confiáveis, porque tem mais tempo de estudo, de acompanhamento. O antietanol chama disulfiram. É uma medicação que faz o nosso fígado não produzir mais uma enzima que quebra as moléculas do álcool. Ou seja, quando eu bebo, eu não consigo metabolizar mais o álcool. E eu faço uma intoxicação, eu passo mal quando eu bebo. Então, para que serve? Para passar mal? Não. Essa medicação ela serve como limitador. Eu estou Tá. tomando um remédio que me impede de beber. Eu continuo tendo vontade de beber, mas o remédio não deixa eu beber. Pode ser bem legal para algumas pessoas. Esse é o remédio, Glaucia, que antigamente as pessoas, as esposas principalmente, elas botavam na comida do marido, o cara comia, não sentia o gosto, depois bebia e passava mal. E elas falavam: olha, a bebida está acabando contigo. Os caras não sabiam que tinham tomado o remédio. Passavam mal, alguns até podiam morrer, porque esse remédio dá para matar. É um remédio Ele muito, é. muito sério. Tanto é que E muitas aí, pessoas têm que assinar um contrato de que está aceitando, tem que aceitar que ele pode passar paciente mal e que meu, pode morrer, né? paciente meu só toma depois que assina. Tem que assinar, né? E aí, obviamente, que tem que ser o paciente que está afim de parar, tem que ser o paciente que tem consciência, não é um paciente psicótico, não é um paciente que está com demência, é alguém que sabe o que está pedindo. E Uhum, esse é o Hevia. Eu gosto. Bom, bonito e barato. Né? uhum. Caixinha custa R$ 8. O Acabaram de disulfiram. falar isso. O Até o disulfiram, valor. baratinho, né? E aí, olha só. O outro remédio, naltrexona, que é o Hevia, é um remédio também muito legal. O que ele faz? Ele diminui a sensação de prazer que o álcool dá. Ele vai lá no cérebro e ele vai se instalar no lugar que o álcool ia entrar. Quando a gente bebe, parece que eu não bebi. Aquela sensação de relaxamento do álcool não vem.
Então dá uma sensação assim de, cara, eu tô tomando suco de chuchu. Não tá fazendo Eu tô muito tomando suco de efeito, né? uva. É, por aí. Por aí. Cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool. Aquele negócio que eu gostava, que era o efeito do álcool, eu não tô tendo. Esse outro remédio é para outra população. É aquele cara que fala assim: eu não quero parar de beber. Eu quero beber, mas eu quero beber controladamente. Então, o naltrexone ele pode ajudar bastante nesse sentido. Mas olha só, importantíssimo: nenhum remédio trata alcoolismo. Qualquer remédio é coadjuvante de uma mudança de comportamento. Tratar alcoolismo sem psicoterapia não existe. Ah, eu posso tomar um remédio e não fazer terapia? Cara, se você deve estar tomando esse álcool para ter virado dependência, porque existem algumas coisas aí nessa cabecinha que só o álcool estava conseguindo anestesiar. Tomar um remédio é por tempo limitado. Você vai tomar um remédio a vida inteira? Não é essa a ideia. Você trocou o bar pelo meu consultório. Você trocou a cachaça pelo meu remédio, né? Deu no mesmo, Exatamente. deu mesmo, E não vai ficou criar igual. tolerância igual, né? Cada vez vai precisar de mais medicação. Exatamente. Então, o que é importante aí? Qualquer remédio que o médico escolhe para o tratamento tem que estar associado com mudanças de comportamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para psicoterapia. Beleza. Então tem uma outra possibilidade, que são os grupos de mútua ajuda, que eu posso fazer, inclusive, enquanto eu estou na psicoterapia. Eu vou no Alcoólicos Anônimos, eu vou no Narcóticos Anônimos. Eu sou fã, eu sou super suspeito porque eu já fui Eu em sei. trocentas reuniões, né, de Narcóticos e Alcoólicos Você é Anônimos. da idade. Eu sou da, eu sou da Irmandade sem ter os problemas, mas olha só, qual a importância? Lá eu tenho acesso a outras coisas do meu funcionamento que não é só simplesmente tomar o remédio. Senão, eu vou tomar um remédio e não vou ter mudanças comportamentais. E tratamento de dependência é mudança de comportamento. E mudança de comportamento exige uma disciplina, exige, às vezes, você mudar completamente, assim, você começar a fazer coisas que nem sempre é o que você gostaria, né? A medicação, a gente tem muita fantasia de que a medicação vai fazer por nós o que a gente tem que fazer, né? E não é. A Olha só, medicação, ela dá um suporte, ela ajuda, ela fortalece, ela diminui algumas dores, né? Eu sempre costumo, a gente tem alguns pacientes juntos, né? E eu sempre costumo sim, falar, olha, você acha que agora é o momento de anestesiar essa dor? Será que essa dor não precisa doer agora para você olhar? No momento que tiver, senti. além do momento do que você pode suportar, aí entra um suporte de medicação. Mas às Isso. vezes a pessoa mal sente um desconforto, ela já quer ser medicada, né? E E olha só, funciona do mesmo jeito com álcool, né? Ela tem um desconforto, ela já quer beber, para não entrar em contato com esse desconforto. essa é uma característica da própria dependência química, que não é física, né? Mas assim, é o imaginário de uma substância que é capaz de aliviar o meu sofrimento. O álcool alivia meu sofrimento? Sim, então vamos beber. Bem, agora eu não posso mais beber. Tem alguma coisa que possa aliviar meu sofrimento? Rola um diazepam, doutor? É a mesma doença. É a mesma doença. Então, assim, eu parar de beber, porque quando eu bebia para dormir e agora eu estou tomando diazepam, é a mesma doença. Eu sou um dependente, eu preciso daquilo. É claro que, falando em redução de danos, eu sempre falo para os pacientes: eu prefiro te passar esse remédio, porque eu estou de olho nele e eu vou diminuir gradativamente até a gente zerar. E nesse processo de tratamento, eu vou estar de olho nas tuas mudanças de comportamento. É muito melhor eu controlar o remédio do que o dono do bar controlar a tua cerveja. O dono do bar vai aumentar a dose. Eu quero reduzir a dose do remédio. Eu quero te dar alta. O dono do bar só dá alta quando o cara está na fila do transplante de fígado. Né? Então não é Uhum, legal. uhum. Eu só vi uma vez uma pessoa interditada na biquíni. Um Não. dependente que chegou comigo e falou assim: olha, eu estou interditado na biqueira, para quem não sabe, é o lugar onde se compra, né, popularmente Droga. falando, de comprar droga. Eu falei, gente, esse é um caso de estudo. Ele falou, porque minha mãe foi lá conversar e o cara interditou. Só que ele foi num outro bar e conseguiu. É a mesma coisa, a gente não vê isso no Mesma coisa. bar. Gente, tem muita pergunta aqui. Eu vou fazer uma última e depois eu vou lançar para vocês aqui
Tem tempo, Daniel? Tem tempo ainda para a gente perguntar mais Tô coisas? livre, tô livre. Eu vou fazer uma última pergunta aqui minha, que foram coisas que a gente foi recebendo de lá, de perguntas, e eu fui arquivando, porque eu acho que são muito necessárias, a gente até disse que ia falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou fazer um novo convite para vocês. O Daniel vai voltar, se vocês estão gostando. O Daniel vai voltar, mas para falar de um outro tema, eu estou fazendo uma série de lives esse mês. E aí, na última live do mês, que eu vou, depois eu vou. Sexo! A gente vai falar de sexo, olha aqui, outra droga deliciosa, né? A gente vai falar de sexo, só que nós vamos falar de relacionamento e de sexo na quarentena. E ele me falou uma coisa muito engraçada, que ele disse que uma... Como é que é, Daniel, que você ouviu de paciente? Doutor, eu tô até transando com meu marido agora na quarentena. Olha isso, né? Então a gente vai falar sobre isso nessa última live com o Daniel. Fiquem ligados que eu vou sempre postar. E no domingo a gente vai fazer uma live muito especial com outro psiquiatra também. Não fica com ciúme, tá, Daniel? Tô brincando ao bico. Com o Cândido, nós vamos falar sobre como trabalhar com os idosos, como convencer essas pessoas a usarem máscara, a ficar em casa e trabalhar um pouco como é que a gente faz com a entrevista motivacional de uma forma mais popular para poder trabalhar com essas pessoas e conseguir com que elas se conscientizem, tá? Então, não perca, vai ser domingo, 4 horas da tarde. Não tem desculpa, ok? Depois eu vou voltar para algumas perguntas que eu anotei aqui. E pode deixar que daqui a pouco eu respondo. A última é assim, ó. A última minha. Como que a gente apoia um familiar que a gente percebe que faz um uso abusivo, mas que não tem essa crítica, que não está assistindo essa live? Como que eu posso fazer sem ser invasivo, sem me desesperar? Eu também sou afetado, né, por isso. Pois é, olha só, de um modo em geral, em quarentena ou não, os familiares eles contribuem muito para sem perceber, até porque são pessoas que amam, elas contribuem para o paciente demorar a ter percepção do sofrimento, ou demorar a ter percepção do prejuízo. Então, é aquela família que fala assim, não, olha só, então a gente não vai para o churrasco hoje. Por quê? Porque se a gente for, ele vai beber, vai causar. Então, as famílias, de um modo geral, elas vão tendo comportamentos para se ajustar nessa dependência. Então, a primeira coisa que a gente fala, nós precisamos tornar esse problema visível. Se ninguém fala, se está todo mundo com medo, nada vai mudar. Eu quero que ele mude, mas eu não vou mudar. Então, o familiar, a primeira coisa do familiar é entender que precisa ter um movimento interno de mudança minha para dizer, pai, chega, tá demais. Mãe, esposa, marido, tá acontecendo alguma coisa aqui importante, tá ficando difícil o nosso convívio. Qual é o risco nesse momento? A gente está confinado. Esse é o maior risco, né? A gente pode discutir hoje, mas amanhã a gente vai para o trabalho, a gente só vai se ver de noite. Não. Eu falo isso agora e continuo com o resto do dia com essa pessoa que está bebendo dentro de casa, que está irritado. Acredito, Glaucia, que o que a gente tem visto aí desse aumento da violência doméstica também pode ser por conta disso. Tá confinado, tá bebendo mais, a esposa, o marido, o cônjuge está reclamando. E essa pessoa, obviamente, está mais irritada, está bebendo mais, está com os freios reduzidos. Exato. Não vai dar certo. Tá? Exato. Eu E essa coisa quero do freio, aproveitar você isso. fala da questão do controle mesmo dos impulsos, né? Que quando você bebe Sim. num padrão, você perde. E aí, coisas que você tem vontade de fazer, você faz. No outro dia que você viu o que aconteceu. Não, eu ia falar outra coisa. Eu ia fazer um convite também. Com relação à tua pergunta. Olha só. Eu faço parte da ABAD. É uma Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas. Né? Então, é a maior associação do Brasil com relação a estudos em dependência química, uso abusivo de substâncias. E a ABAD, eu até anotei aqui para não esquecer. Até o dia 26 de abril, a ABAD, por WhatsApp, ela tá fazendo
agendamentos gratuitos para familiares e pessoas dependentes, ou pessoas que Gente, estão fazendo uso abusivo. Telefone da ABAD, do WhatsApp. O que, que você vai só, fazer? só um minutinho, a Tá, gente tem 4 tá bom, minutos. Se cair, a gente volta. Eu coloquei aí, tá bom. @AB. Ah, não, Colocou. é o AB. Ah, tá sim, tá certo. ABAD. ABAD. ABEAD. Isso. ABEAD. Telefone da ABAD para ligar, para agendar uma consulta gratuita. 051 98 053 6208. Ai, Eu vou repetir, tá? 051 98 053 6208. Não anotou? Vai no meu perfil do Instagram. Eu sempre posto coisas da BEAD. E tá lá esse convite, avisando que quem quiser uma consulta gratuita, um acompanhamento, nesse momento, até o dia 26 de abril, familiares ou pessoas que estão percebendo que estão com dificuldade com alguma substância, vai ter atendimento. maravilhoso. Olha isso aí, gente. Um telefone direto onde você pode falar. A Dani já escreveu aqui, obrigada, Dani, ó, @BEAD e o número. Printa a tela ou vai lá no Daniel, já curte, tem muita coisa bacana também. Muito bacana a iniciativa, né? Muito Vamos bom. abrir, obrigada, Daniel. Vamos abrir agora para as perguntas. Tem uma pergunta ali que está toda hora vindo, que é sobre o que você acha dessas lives, onde as pessoas estão bebendo em padrão de binge. Isso influencia, não influencia? Como é que é isso? A gente mora num país completamente vendido para a indústria do álcool. Primeira coisa, né? Então, assim, nossos impostos são baixíssimos para a indústria do álcool. Nós temos mais revendedores de álcool do que da Petrobras, ou seja, Ambev é uma super empresa que toma conta do Brasil, tá? Então, assim, basicamente, nós não temos agentes reguladores que tomem conta do negócio como deveriam tomar. Então, assim, é uma briga constante. Uma das maiores brigas da ABAD é com relação a isso, a propaganda do álcool, né? Isso é uma propaganda, fazer uma live onde está todo mundo bebendo, patrocinado por uma bebida, né? Teve aí recentemente um cantor sertanejo que virou todas dois, né? Até porque eles andam em dupla. Um segura o Dois. corre do outro. Isso. E aí o que acontece? A gente passa para quem está de quarentena uma imagem muito ruim, mas que já é uma imagem que está sendo espalhada no nosso país há muitos anos, de que para se divertir a gente tem que encher a cara. A gente liga a televisão, tá lá passando reality show. Tem 3 pessoas na casa, numa festa sem graça, e tá todo mundo bebendo. Festa sem graça, tem bebida, fica legal, as pessoas dançam, né? Então fica todo mundo legal. A gente está confinado igual um BBB, né? A gente está confinado, sem direito Para a. tudo, Para. stop, vai cair, eu vou encerrar e a gente volta aí. Você vai continuar essa Beleza. resposta, tá bom? Então a gente volta já já. Um pit stop para tomar uma água. Dani, tá todo mundo Tô aqui. voltando. Gente, vou falar para vocês. Não apareceu a parte de salvar lá, hein? Não apareceu, só apareceu de colocar nos stories. Tô preocupada, mas a gente vai dar um jeito. A Dani tá ali de suporte, ela falou que vai salvar. Vamos ver. Deixa o pessoal voltar aí. Vamos retomar o teu raciocínio. Você estava falando do BBB. A gente está todo mundo numa casa, Confinado. trancado, 3 pessoas, né? E Exatamente. E como é que as pessoas lá no reality show fazem para se animar? Bebem.
E eles põem muita, né, para as pessoas beberem, para poder ver se... Até porque a coisa, né, funciona com as pessoas alcoolizadas, diminui o freio, as pessoas transam mais, as pessoas brigam. E é isso que quem assistiu esse tipo de programa está a fim de ver, de ação. Né? Então, se a gente for pensar que a gente também está no nosso próprio reality show, o quanto que combina a bebida nesse momento. E a gente deu uma volta, olha para a televisão, tem o programa lá rolando e as pessoas bebendo. Vira para o outro lado, entende que está rolando uma live do cantor que eu gosto, ele está enchendo a cara, ele está super feliz e animado. Como é que alguém na quarentena pode estar feliz e animado? Claro, o cara bebeu, então vamos beber igual. Então a gente fica cercado de exemplos e possibilidades onde o álcool ele vem sem prejuízos. A gente só vê o lado bom do álcool. Né? O Brasil, infelizmente, ele tá há anos-luz de um comportamento mais adequado com relação à bebida alcoólica, porque a gente não tem propagandas falando de possíveis prejuízos. Nós não temos isso. Né? Então, países como a Inglaterra, como a Austrália, o tempo todo eles estão falando, olha, beber é legal, mas você pode bater o carro, você pode ser estuprado, você pode levar uma facada porque você estava briguento, você pode dar uma barrigada numa mulher grávida e ela perdeu o bebê, você pode bater numa criança sem perceber, você pode cair, ser um péssimo pai nesse momento, porque você vai mostrar para o seu filho sua cara ensanguentada e você bêbado. Então, tem vários comerciais. Eu até convido as pessoas a procurarem no YouTube, coloca lá comercial Bindi Austrália, comercial Bindi Reino Unido. Esses comerciais eles são sempre muito chocantes porque eles não mostram alguém com 60 anos na fila do transplante de fígado porque bebeu a vida inteira. Não, eles mostram alguém de 22, alcoolizado, dirigindo e batendo carro e atropelando alguém. Ou alguém dentro de casa, bêbado, porque bebeu, agredindo a esposa fisicamente. Então, nós não temos isso no Brasil. Tu consegue lembrar, Glaucia, qual foi o último comercial da TV que tu assistiu falando sobre não é bom beber? Não. Às vezes parece aquela fala rapidinho. Bem no finalzinho, aquela legenda no rodapé, que você nem entende o que o cara fala. Não dá para entender. Só. Mas olha só, eu posso te falar assim, que alguns anos atrás, a gente tinha um comercial que falava, nesse carnaval, se beber, não dirija. Isso, também tem isso. Tinha. Como se as pessoas só dirigissem bêbadas no carnaval. Né? Não. E detalhe, né? No Reino Unido e aqui no Brasil, no Reino Unido não, desculpa. No Brasil eu recebi alguns informes, né? De que a bebida no Brasil, agora, na quarentena, tá maior, as pessoas estão bebendo mais do que no carnaval. E no carnaval foi o auge, né, dos últimos anos de consumo. E aí, acredito que a gente tem esse grande inimigo silencioso, que é justamente essa omissão de serviços que possam estar mostrando, principalmente para jovens, e aquilo que a gente aprendeu quando a gente faz os cursos de dependência química, Glaucia, né? Nós não podemos falar para quem nunca usou que a droga é ruim. É a pior propaganda que a gente pode fazer. Olha, não beba, porque o álcool é péssimo. Isso está errado. A gente tem que falar... isso aí. Então, assim, se a gente faz isso, a gente faz uma propaganda, que é enganosa, porque nem todo mundo vai ter problema com álcool, né? 2, a gente acaba fazendo o papel daquele cara chato, careta, que fala assim, não, esse cara não sabe nada, nunca cheirou, nunca bebeu, nunca fez nada. Não é legal. Né? O que esses países que estão trabalhando melhores propagandas de álcool no mundo estão fazendo, os países mais desenvolvidos, falando, beber não é ruim. O problema não é o álcool. O problema é como a gente está bebendo. Que é completamente diferente. Né? Nós dois aqui, hoje, nós não viemos para falar mal do vinho, da pinga. Nossa função aqui não é essa. Né? É legal, é gostoso. O problema é que existem algumas pessoas que podem usar a bebida como remédio.
existem algumas pessoas que não estão tendo a percepção de que o álcool pode causar prejuízo. Algumas pessoas. Na verdade, a gente não está demonizando. Eu demonizo essa ideia de que o álcool não tem mal nenhum. Aí é péssimo, porque a gente faz o oposto, né? Nem uma propaganda exagerada dizendo que não faz mal nenhum, nem uma propaganda, essa que a gente faz no Brasil, exagerada, que cair, beber e levantar. Que é isso que a gente vive, né? Caiu, bebeu, levantou. Eu não sei se eu te contei, uma vez eu estava no CAPS, onde eu trabalhava, e aí tinha uma oficina de música nesse CAPS. E aí eu peguei um livrinho que usavam lá na oficina de música, e era um livro de 50 sucessos de música sertaneja. Eu me dei o trabalho, Glaucia, de ler a letra das 50 músicas. Das 50, eu sei porque eu guardei isso na cabeça. 24 tinha ali na letra da música algo sobre a bebida de um jeito legal, de um jeito otimista. Então, assim, você me traiu, eu vou encher a cara e vou te trair com outra. Você cair, beber e levantar. Galera, para animar a festa, vamos tomar uma cachaça. E aí, isso é uma propaganda muito ruim. Porque Eu tu vai bebo e tô... injetando... que tem muita gente que não bebe e está morrendo. Exatamente, é isso. Que até entendo que essa música, que tem, sei lá, 100 anos, ela tinha... ok, né? Naquela época era isso. Não tinha nem conceito de dependência química na época dessa música. Né? Eu bebo sim e estou vivendo. Mas agora a gente vai injetando uma ideia que ela é subliminar, sabe? Para mim é uma ideia muito safada, porque ela é uma propaganda silenciosa, uma propaganda escondidinha, né? Todo mundo bebe, Glaucia. Deixa de ser chata. Tá todo mundo tomando, Glaucia. No carnaval todo mundo bebeu, Glaucia. E aí tu vai ficando com uma ideia... Você é estranha, você não Você é bebe. estranho. Então, e aí o que acontece? A gente passa uma ideia, principalmente para quem é mais jovem, de que a bebida ela faz parte daquela transição da adolescência para a vida adulta. A gente precisa disso para se empoderar. Eu sou, né, não é mais minha mãe nem meu pai, agora sou eu. A gente vive muito uma cultura muito americanizada. Filme americano, normalmente, tem os adolescentes do lado de fora de uma loja pedindo para o adulto comprar lá dentro o álcool. Né? O filme americano falando, o adolescente bebe. E aqui a gente não tem isso, porque, ok, existe uma lei que fala que é proibido vender para menores de 18, que não funciona, como tantas outras leis nesse país. Então, assim, só para lembrar, a gente não ia ter na Copa álcool dentro dos estádios aqui no Brasil. Bateram o martelo e falaram, não vai ter, não vai ter. Aí, na época, a pessoa que era presidente se reuniu com o cara da FIFA, o presidente da FIFA. No dia seguinte, liberou o consumo de álcool dentro dos estádios. Quem é que manda nesse país? A indústria do álcool. Do álcool. Exatamente. Tem uma pessoa que está falando assim, eu sou considerada chata, rígida por não beber. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Meu sonho de consumo, quando eu não for mais psiquiatra, e eu vou voltar para as minhas origens de DJ, né? Vou voltar para as minhas origens de DJ, quando eu não for mais psiquiatra. Eu vou abrir uma balada. Fazer uma festa de live. Eu vou fazer eu vou construir um local, uma balada que vai ser sem álcool, só para ser chato. Bora Quem ver. quiser ir vai ter que dançar. Aqui a gente dança. Gente, ó, tem uma pessoa perguntando assim. Eu faço, fico a noite toda sem nada. Eu vou perguntar, não, assim, é uma coisa que a gente nasce e o abuso ativa? É uma doença que nasce, é persistente? E aí, olha... Importante. Olha só, são duas coisas. Nunca vai existir uma única causa para dependências. É uma soma de fatores, tá? Ser filho de alguém que é dependente químico aumenta em muito, quase 50%, a chance de eu ter uma predisposição à dependência. Então, assim,
como é que a gente pode entender isso? Da mesma maneira como um filho de diabético tem mais chance de ser diabético. O filho de um hipertenso vai ter mais chance de ser um hipertenso. Minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu não posso fumar. Né? Seria legal não fumar, porque tem casos na família. Então, assim, de um modo em geral, a genética ela tem um fator muito importante. Junto com a genética, tem o aprendizado social. Então, assim, eu aprendi que, bem, o meu pai, quando ele estava estressado, ele bebia para desestressar. E aí o que aconteceu? Agora eu bebo com o meu pai para desestressar. Eu aprendi isso com o meu pai. Tem uma coisa que eu adoro, que é pensar o seguinte: tem um lado nosso, humano, que nos diferencia, que nos torna únicos. Então eu adoro falar que nunca vai existir um dependente químico igualzinho ao outro. É muito comum a gente escutar um paciente falando assim, cara, meu pai bebia todas. Por causa disso eu bebo. E o outro que fala assim, cara, meu pai bebia todas, eu não suporto bebida, não quero ver bebida na minha frente. Ou seja, a genética pode até ser a mesma, né? O mesmo filho do pai que bebia, mas para cada um, o papel da bebida vai ser diferente na história de cada pessoa. Então a gente não pode pensar só na genética como fator de predisposição para o álcool. Tá, então, e tem pessoas que também não têm casos na família, mas o comportamento acaba também pesando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que virou alcoólatra. Exatamente, né? E as pessoas, elas vão repetindo, né? Ninguém vira dependente de um dia para o outro, né? Dependência Isso vai química, ter lá galera, na frente, não é isso? dependência química é igual academia. Tem que treinar, né? Tem que ir. Não pode ser de vez em quando, eu bebo de vez em quando. Não, você não vai ser dependente. Você pode até se colocar em situação de risco, mas Isso é você não pros vai ser fracos. dependente. Exatamente. Exato. E aquela pessoa que fala assim, eu sou forte para bebida, eu bebo e não acontece nada. Ele bebe e na primeira cai. O que é isso? É aquilo que a gente falou, tem gente que vai ter mais tolerância. Tem gente que vai produzir mais aquela enzima que quebra a molécula do álcool. Então, são pessoas que são naturalmente mais resistentes. São pessoas que têm até mais risco, porque por serem mais resistentes, elas vão ter mais dificuldade de perceber os prejuízos. Todo mundo bebeu e o pessoal vomitou, passou mal. Eu fui normal para o trabalho. Então, eu não senti nada. Durante 10 anos eu bebi desse jeito. Agora eu comecei a sentir alguma coisa. Ou seja, durante 10 anos essa pessoa bebeu num padrão que para outra seria até difícil de atingir. As outras pessoas pararam antes. Esse cara, por ser mais resistente, e esse padrão de tolerância, ele é genético também. Então Olha, a gente vai. fechando a porta. Olha, Alguma coloca pergunta? só nos pais. Isso. Dani, tem um spoiler aí da sua live de Olha. sexualidade? Sim, vamos lá. Então, assim, o que tem. Para a gente pensar no nosso próximo encontro, né? O que está acontecendo também com a sexualidade na quarentena? Tem gente que está lá com o aplicativo baixado, mas não consegue sair de casa para encontrar ninguém. Tem gente que está vendo, olha só, né? É gente que tem amante e não está saindo de casa para encontrar com a amante. Como é que fica? Né? Tem gente que não transava com o marido, com a esposa, e até por conta do confinamento, ficam se esbarrando o dia inteiro e começaram a transar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Até porque, Gláucia, sexualidade também é algo que é muito prazeroso e que, neste momento, a gente tem que saber dosar. Tem gente aí que está fazendo home office, faz um trabalhinho, liga o pornô, se masturba, volta para o trabalhinho. Tem um paciente que falou, ontem eu me masturbei 7 vezes. Não. Né? Lavou, tá novo. E fica. Né? E fica nisso. Só muda a droga, né? Só muda a droga.
Mas aí é de novo a percepção de que se eu tivesse no trabalho, até por uma questão social, eu não conseguiria ter tempo para isso. Agora eu estou em casa. Então, e olha só, é uma característica talvez de adaptação mesmo, né? Quem já faz home office já está acostumado com isso, né? Não é a novidade. Agora eu posso beber mais, agora eu posso me masturbar mais, agora eu posso transar mais, eu posso comer mais. Então, essa transição nesse momento de quarentena está trazendo para as pessoas a possibilidade de novas experiências que muitas pessoas não tinham experimentado. Eu tenho paciente que nunca tinha feito home office e começou a fazer agora. Esse cara que eu falei é um dos casos. Nossa, cara, eu estou o dia inteiro em casa, eu posso ver pornô e ninguém vai saber. Né? Eu posso ver e ninguém vai Exatamente. saber. Para quem está acostumado Uhum. com home office, cara, já né, não é novidade. Menos, vou trabalhar e depois eu penso o que eu faço, se eu vejo pornô ou não. Eu tenho Igual um a paciente que bebida. falou, igual bebida, porque eu tenho um paciente que falou assim, agora eu posso beber, não preciso nem pegar Uber, Exatamente, né? exatamente. Então, tem É, acontecido isso, né? A gente tem que entender que a quarentena está tirando todo mundo, eu não vou chamar de zona de conforto, mas está tirando todo mundo do seu padrão normal de funcionamento, né? Da sua rotina, do seu padrão, inclusive dos seus prazeres. Eu tô, Glaucio, assim, ó, abstinente de cinema. Eu não aguento mais ficar com sem todo pipoca. esse aí Sabe? que você tá abstinente, Hã? com todos esses filmes aí atrás, você Eu tá já vi abstinente, tem que todos. ser cinema. Eu já vi todos. Nossa senhora, gente. Olha, só mudou a droga. Tô Mudou a abstinente, é droga, ótimo. exatamente. Exatamente. Eu tô É. assim por abraço, por tocar em pessoas. Então, é isso. Exatamente, né? Cadê meu karaokê? O karaokê é ótimo. E aí é isso que eu queria, acho que para a gente começar a fechar aqui a nossa live, né? Quais são as alternativas? Como que a gente pode lidar com essa quarentena de uma forma mais saudável? Quais são as dicas que você daria, é, né, que podem nos ajudar, nos fortalecer, que a gente pode olhar para isso? Primeiramente, eu acho que a gente tem que retomar aquilo que já funcionou no passado como prazeroso. O que eu já fiz de prazeroso? E olha só, eu tenho que transferir o que eu fiz de prazeroso para dentro da minha casa. Eu acho que eu sou um cara muito fácil, porque eu tenho muitos prazeres dentro da minha casa. Eu fico imaginando sempre as pessoas que são da rua, sabe? De tá fazendo coisa fora, externa, de correr, de estar no shopping, de ver gente, de estar. Essas pessoas devem estar num nível de sofrimento muito maior do que o meu. Né? Eu sou muito mais de casa, sou muito mais tranquilo com relação a isso. Então, eu penso o seguinte: o primeiro exercício é tentar encontrar prazeres antigos que possam ser feitos ou possam ser transformados para dentro de casa. A gente está ligando a televisão e tem o tempo todo, né? As pessoas que estão fazendo oração da sacada do prédio, as pessoas que estão brincando de bingo no microfone do prédio, cada um no seu apartamento. Então, assim, eu vi na televisão isso há 2 dias Essa para mim atrás. foi nova. Então, é um momento de se reinventar, né? De procurar aquilo que possa ser prazeroso. Eu tenho falado muito para meus pacientes, o que você sempre teve vontade de fazer na sua casa, sem outras pessoas, que possa ser feito agora, né? Sabe aquela parede que não pintou? Sabe aquele móvel que você queria trocar de lugar? Aquela mudança que dá para ser feita agora? Faça. Primeira coisa, é tornar o ambiente de casa prazeroso. Se eu não gosto da minha casa, já está ruim. Né? A coisa já não fica legal. Então, essa é a primeira dica que eu tenho falado. A gente tem que transformar esse ambiente de confinamento num ambiente prazeroso. A gente tem que transformar isso aqui, né, o lugar onde eu estou preso, em algo que não seja ruim, que possa me oferecer a chance de sentir outros prazeres que não sejam aí por conta da bebida. Senão a bebida vai ser Exatamente. sempre campeã. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quando teve aquela exposição do Carandiru, que eu fui e para mim foi muito chocante assim. E teve uma área lá que eu fiquei muito
mexeu muito comigo, assim, eu saí muito emocionada. Era das portas, né? Onde os presos pintavam nas portas coisas que eles queriam para poder deixar o ambiente melhor, né? E tinham portas pintadas de todo jeito, eles faziam florestas, eles pintavam como se eles estivessem vendo, às vezes era a porta da casa, era a imagem da esposa. Eles pintavam para poder deixar aquele espaço melhor, né? É exatamente isso que a gente precisa fazer, fazer portas, pintar as nossas portas, para que a gente possa conseguir viver de uma forma mais menos sofrida, né? É. Pintar as nossas portas, adorei. Pintar Adorei. as nossas portas. É isso. É isso. É isso. Uma coisa que eu queria colocar, e enquanto você fala, prepara a próxima dica, que eu acho que é muito importante, é tomar a realidade como ela é. Eu acho que a gente ficou 1, 2 semanas lutando contra essa realidade. Eu não quero, eu quero sair, eu quero ficar. E a gente segura a mãe, segura a avó, e ninguém quer aceitar a realidade. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E quando eu me coloco nesse lugar de não tomar essa realidade, tomar a realidade não é concordar com ela, né? É entender que é esse o lugar que a gente está agora. Enquanto eu fico brigando com essa realidade, eu não abro espaço dentro de mim para conseguir pintar portas, para conseguir criar mecanismos. É igual dependência, eu preciso aceitar que eu sou um dependente, né? Então, aceitar a realidade de que... Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Exatamente. Porque a gente fica, não quero, ai, é ruim. E enquanto a gente está fazendo isso, a gente só está acrescentando sofrimento no sofrimento. A Alessandra, né? Minha amada, está falando acolher a realidade. Amei. Acolher a realidade. Com carinho e respeito, né? Entendendo, inclusive, as nossas limitações. Esse médico é uma delícia, que energia alto astral. Adoro. Gente, só vai ter gente fera nessas lives. Prestem atenção que esse mês vai ser muito bacana. E você falou de fazer coisas boas, de pintar portas, a gente vai ter um artista plástico aqui para te ajudar numa live. Chama a Alessandra Nogueira, que é terapeuta ocupacional. A Alessandra Nogueira já está convidada, e vou chamá-la depois. E ele vai falar sobre como que a gente pode, através da arte, né, abrir esse espaço criativo e curativo também dentro de nós. Vai ter muita live bacana, gente. Vão mandando ideias aí, porque nós vamos... Aqui tem muitos profissionais bons assistindo, hein? Vou sair convidando. Pode dar spoiler e falar quem você quer que eu... Isso é legal, hein? Meu amigo também, Cadu. Infundir atitudes de bondade e curiosidade para inventar. Também, né, a gente sabe que fazer o bem aumenta a chance de sentir as coisas menos dolorosas. Você ficar trancadinho em casa, remoendo o sofrimento, né? Que eu sou um pobre coitado, não vai rolar. Isso é alimentar o espinho, né? Rega a flor. Vai lá, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Para contribuir. Uma outra coisa, né, Dani? É você manter a rotina. A sua vida não dá para você virar só uma outra vida, né? Você adaptar, né? Você ter aquele horário. Eu mantive os horários dos meus pacientes exatamente igual, assim, salvo algumas exceções, mas a grande maioria no mesmo horário. Amanhã eu tenho alguns horários livres e aí eu começo a atender no horário determinado. Isso tem ajudado a se organizar internamente. E eu fico, na verdade, acho que é uma coisa que a gente pode até agradecer, né, Gláucia? A chance de algumas profissões poderem dar isso para a gente, né? Então, a gente está... Gratidão. Hashtag. Gratidão. Hashtag gratidão. E também, né, peça ajuda. Tá falando disso, assim, isso não parou, a telemedicina está liberada aí, essa questão do... Você está atendendo online, Daniel? Olha só, até onde eu sei, tá? O CRM liberou para a gente fazer atendimento via qualquer coisa, via vídeo, né? Mas na psiquiatria não tem muito um consenso. Eu não faço atendimento de primeira consulta por vídeo.
Eu mantive vários atendimentos no consultório, eu estou fazendo meio que alternado para que as pessoas não se cruzem no consultório. Então eu faço um atendimento vídeo, outro presencial, um vídeo, outro presencial no consultório. Eu tenho saído todos os dias, até para manter a minha rotina também. Então eu vou para o consultório, faço os Tá. atendimentos. Ah, entendi. Tá. No meu caso, eu tô atendendo só online, né? A gente acabou fechando lá. Mas, assim, eu senti bacana, porque, assim, algumas pessoas, elas têm procurado, elas têm percebido que, assim, às vezes a gente tá conseguindo levar, né? Vai, eu vou segurar a onda. Só que, nesse momento, não Sozinho dá, é muito precisa difícil. tratar. Você vai entrar em É, colapso, né? Eu estava vendo um é, estudo que a previsão de que as pessoas, de que essa pandemia traga efeitos emocionais muito precários para frente é muito alto, né? E os é. efeitos de tudo isso. Então, se eu posso prevenir, se eu posso cuidar da minha saúde mental e não prorrogar esse sofrimento, gente, faça alguma coisa agora, né? Tem o telefone da Tem, Beate, tem os tem, profissionais, que mais tem live aí, procure, esteja com você também, né? cuidado com as lives de cachaceiro. Cuidado. Cuidado. Gente, Olha, vai eu colocando no queria. coração o que vocês acharam aí. Agradeço o Daniel por mim. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante, que é o quanto que a gente, nesse momento, não pode ficar só. Não pode ficar só. Né? Então, assim, quem não é da solidão, quem não é de estar muito consigo mesmo, a gente sempre acha muito legal, a gente que trabalha com cabeça, olha só, não dá para ficar só. Não dá para ficar só. Então, Ficou a assim, live inteira aqui no meu colo. a outra sugestão, Gláucia, é a gente lidar com esse momento aqui, né, e fazer isso que a gente está fazendo, né, trocando. É, é ligar o FaceTime, é ligar o aplicativo, é ligar o Instagram e dividir um pouco a angústia. Tem uma frase que eu aprendi em Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que eu sempre uso no consultório, que é: sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Serve para tudo. Né? Serve para a gente pensar que talvez eu, como médico, sozinho não vá conseguir tratar alguém. Serve para eu entender que sozinho tem um monte de coisa que só eu vou só alimentar os meus temores, os meus medos, as minhas angústias. Eu dividi aqui contigo esse momento, é outra coisa. É outra coisa. Né? Poder ler as perguntas e saber como é que as pessoas estão me alivia. Então, sozinho eu não consigo. Espero que as pessoas que estejam se sentindo sozinhas também lancem mão da possibilidade do que a gente tem hoje de tecnologia. Imagina se isso fosse há 20 anos atrás, não teria isso. A sensação de solidão seria muito pior. Sem essa possibilidade. Eu ia te mandar telegrama, um e-mail. Exato, né? É. E é muito bacana, assim, eu fazia um tempão que eu não vi o Daniel, a gente se encontrou graças a uma quarentena, né, Daniel? É. Né? E assim, muita gente tem se aproximado, faça live, não se isole, né? E também se você se sente que você está tendo mais dias estáveis, ligue para alguém que você sente, e não necessariamente aquela pessoa que sempre posta no Instagram que tá ótima, nem sempre ela tá bem, né? Liga, manda alguma coisa, pergunte, também tenha autocompaixão e tenha compaixão pelo outro, né? Procure, né? Procure alguém que naquele momento pode estar precisando de você, né? Isso. É Olha isso? só. Eu estava pensando numa coisa. A gente está indo para o fim. Uhum. A Então, gente assim, fez duas lives, Daniel. Era para fazer uma de meia hora, a gente está quase duas. Yes. então, olha só. O meu convite para quem está assistindo é a próxima live da Gláucia é para falar de idoso, que é uma população que está pirando na batatinha. A minha mãe está trancada, amordaçada em casa, que ela quer fugir. Então, A minha tá sob ameaça. então quem está assistindo, avisa
que a próxima live vai ser sobre idosos. Chama os idosos para assistirem. Chama quem tem idoso dentro de casa. Chama quem tem idoso longe de casa. Né? Porque eu acho que vai ser talvez mais importante do que essa aqui, porque uma mais população importante. é a principal. É a principal. Você está longe, você não pode segurar, mas como é que você age? E o Cândido, ele é um psiquiatra e geriatra. Então, assim, ele vai poder nos ajudar muito em relação a isso, né? E ele vai falar também não só como trabalhar com o idoso, mas até como adolescente, porque, assim, a entrevista motivacional a gente usa para dependência química também, né? Como é que eu posso fazer e usar essas técnicas para poder conseguir com que eles façam uso, porque assim, a vida vai continuar e o uso de máscara vai ter que continuar por muito tempo, mesmo quando a gente voltar. E aí essa mudança de padrão, de comportamento, precisa, né, ser trabalhada dia a dia. Então, vai ser muito importante. Oi? Já faz um teaser e publica. Vou ter que fazer. Gente, muito obrigada. Olha que minha mãe precisa muito. Eu queria mandar um beijo para Silvia, querida, que acabou de entrar. Silvia. Gente, a Flávia tá aqui super participando. Tem gente de todo lugar, tem gente de Mato Grosso, tem uma amiga minha que tá nos Estados Unidos, tem amazonense, tá com pau, tem paraense, nossa, tá quase brotando peixe aqui dessa live. Muito obrigado, Glaucia. Muitos alunos seus, olha aqui, mestre, né? Outra sugestão é sempre ter lives como esta, acolhimento. Vamos fazer várias. Já a gente vai falar de sexo na última, hein, Daniel? Ele vai voltar, tá? Tá comigo. Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar, além de a gente salvar, ela vai ficar por 24 horas. Eu espero que eu tenha conseguido salvar. Mas, assim, pega esse aviãozinho, manda para todo mundo que você acha que é importante. As pessoas podem assistir amanhã, quando elas tiverem tempo. Façam isso. Eu acho que é a sua contribuição. Eu estou muito feliz, muito agradecida ao Daniel por ter aceitado na hora. Dani, até mandei um bolinho para ganhar ele antes. Estou brincando. Não foi de propósito, não. Eu queria usar isso. Mas o Daniel, na hora, eu até mandei para ele na hora, sabe? Assim, e eu achei muito bacana. E é como ele falou, a gente se sente tão acolhido, né, fazendo isso. Muito bom, muito bom. E a minha cachorra já avisou que acabou a live. Eu acho que deu o tempo dela de espera, quietinha. Luca, um abraço, Luca! Ai. O Luca tá aí? Aí, acabou de entrar. Tem muita gente bacana. Então, tem gente de SP, de todo lugar. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. E até a próxima live domingo, hein? Que horas da tarde? Até a próxima. Super beijo. Boa noite. Bons sonhos. Sem álcool. Sem álcool. Tchau.